Boa noite, está no ar o programa Voz do Trabalhador. A você, minha amiga, meu amigo, nosso muito obrigado pelo carinho e o prestígio da sua audiência, sempre acompanhando o programa Voz do Trabalhador aqui nesse novo ano que está começando aí com muitos apertos aí, tá? Eu não sei, eu quero ser positivo às vezes, mas tem hora que é complicado, porque não há sinalização de coisas boas vindas por aí, não. Tá tudo meio nebuloso, inexplicável, tá tudo muito difícil de entender o que os nossos governantes querem para nossas vidas. Está muito complicado, está muito difícil, mas vamos ainda alimentar aquela chama de esperança que dias melhores virão, porque dizem que a esperança não é a última que morre, mas sim a primeira que nasce quando tudo está perdido. E nesse momento que está tudo perdido. Vamos alimentar essa chama aí para ver se as coisas tendem a melhorar aí. Eu vou me restringir hoje a não fazer nenhum comentário, porque chega uma hora que você não aguenta mais falar das coisas erradas. Não precisa nem falar, está aí, né? Mas a hipocrisia impera. O mercado hoje publicitário ganha dinheiro em cima de limpar a cara, lavar a cara dos políticos que cometem crimes políticos, esposam de heróis em televisão nos seus comerciais. Não é diferente aqui na cidade também, não. É a mesma coisa. Tem hora que, como o meu diretor Carlos falou, tem hora que você acredita nesses comerciais mentirosos que ficam passando aí nos canais de televisão. Em primeiro Guarulhos, que Trevo do Bom Sucesso tá uma maravilha. Vai lá para ver. Vai lá para ver. A cidade só maqueia as imagens para falar que tá tudo lindo. Tem ônibus atolado, que não anda. Olha essa foto, vamos mandar. Ô diretor, põe essa foto. Olha o ônibus, olha a situação da estrada da Água Chata. Olha esse ônibus atolado. Olha que vergonha. E o comercial na televisão, uma cidade que cresce junto com você. Meu, tá difícil de acreditar nisso, né? Meio da corda, filho. Tá na hora de sair desse sonho, desse mundo, desse país dali das fantasias aí, encarar a realidade, que a coisa tá feia. Vamos tocando o programa pra frente. Eu quero avisar pra você que assiste o nosso programa e comenta com os amigos. Fala, pô, mas eu não tô na net, como é que eu faço pra assistir o programa Voz do Trabalhador? É muito fácil. Se ele tiver uma internet em casa, ou pega ou vai roubar o Wi-Fi do vizinho, não sei, é só acessar lá, d11.com.br. E tem o www, que é horrível falar, enrola a língua. É www.d11.com.br. Ele vai assistir também, acompanhar o nosso programa Voz do Trabalhador, todos os sábados, das 7 às 8 e com reprise aos domingos, no mesmo horário. Muito bem, o programa, como sempre, traz pessoas e personalidades da cidade que realmente têm posicionamento, que têm opinião e uma visão política e social da cidade. Porque não se pode falar de política sem pensar no social. Eu acho que primeiro vem o social para depois discutir a política, porque é através da política que conseguimos consertar e melhorar a vida social. Quando falo social, é da sociedade num todo, tá bom? Que tem gente que anda falando aí que só fico falando mal dos outros, eu falo bem também. Hoje nós vamos receber aqui o nosso entrevistado, William Paneck. O irmão dele, nossa senhora, o Paneck... Ah, turma que eu vou te falar. Gente que sempre briga por essa cidade, luta por essa cidade. Pois é um prazer estar recebendo aqui o William Paneck, que foi empossado no último dia 4 de janeiro como o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, a ACE de Guarulhos. Uma das entidades mais antigas da nossa cidade, que foi fundada em 16 de junho de 1963. Eu tinha 2 aninhos quando foi fundada isso aí. Eu sou um garoto, olha aqui. Olha a custa pessegada ainda. Paneck, vou chamar de... William Paneck, porque senão vai lembrar do Paneck. William Paneck, prazer estar recebendo. Doutor William Paneck. Prazer é meu. Eu só vou falar aqui, alguma coisinha dele eu posso falar. Não querendo te interromper, já te interrompendo. Alguma coisa eu posso falar. Doutor, assumiu como vereador na cidade, apresentou projetos maravilhosos para a cidade, que infelizmente tudo que você apresenta na cidade de bom, porque aqui assim, o que é certo fica errado e o que é errado dá certo. Projetos maravilhosos que ele apresentou, como também o Maurício Siqueira apresentou, como o Heleno Metalúrgico apresentou, não foram aprovados, não foram sequer botados naquela casa que eles falam que é a casa do povo, mas não é. É a casa do prefeito municipal, não é a casa do povo. Não engana o Julinho, que o Julinho não gosta de ser enganado. William Paneck, dei uma pinceladinha. Agora, fala para os nossos telespectadores quem é William Paneck, aonde nasceu, se é casado, qual a sua formação, enfim, um pouco do William Paneck. Você é sempre muito generoso com a minha família.
É um prazer estar aqui, essa oportunidade de falar com os seus telespectadores e dar uma visão, né, do que a gente acha e acredita e pensa para essa cidade que crescemos aqui, construímos nossa vida. Minha formação acadêmica é em Direito, como você falou, minha pós-graduação foi em Direito Público. Sou empresário no ramo de automóveis e de imóveis há mais de 20 anos na cidade. A minha vida começou profissional na Senap. Senap, eu entrei como vendedor, Antônio Manuel, Toninho. Fatiminha, Nossa. Decinho Popeu também é meu contemporâneo. Ele era cabeludo, rapaz. Decinho tinha cabelo. Nós começamos franjinha lá, e tudo. Nós entramos lá como vendedor, saímos como gerente de vendas. Dali entramos no desafio para um negócio próprio e dali nunca mais saímos, né? E sofrendo sempre essas dificuldades entre governo ou não. E é um exercício, é um trabalho herculano hoje você ser empresário na cidade. Sou casado, tenho 2, tá chegando meu outro herdeiro agora, sexta-feira. Beleza. João Pedro e Joaquim, JP Gêmeos aqui. Agora? Não, um é o JP, que é o João Pedro, e agora tá vindo o Joaquim. Joaquim. Kim. Então vai ser JPJ. É, isso. Corporation Limitation. Sou casado com uma pessoa abençoada, que é minha mulher, a Raquel, que me deu essa alegria de constituir essa família. Como falei, em 2000, já conseguindo algumas coisas e algumas conquistas na minha vida, eu sempre tive uma vontade de fazer alguma coisa e retribuir pela cidade. E como você falou, a política é o maior transformador social. A gente não pode reclamar sem participar do processo político. Então eu me engajei numa campanha em 2000, com amigos, né? E vi que tinha que ter uma necessidade de não ter mais aquele discurso que você é meu amigo, que eu estou aqui no campo de futebol, porque eu vou fazer uma festa para você, vota em mim, que lá você vai ter um amigo lá dentro, fazer uma coisa propositiva. Na minha pós-graduação de Direito Público, eu vi que o lixo e o catador eram um grande gargalo social. Certo. E eu quis implementar um projeto para mostrar para a população que eu tinha condições de mudar a realidade de um bairro, mudar a realidade de uma cidade. E se eu conseguisse fazer isso sem estar lá dentro, eu já ia mudar um paradigma. Porque todo mundo falou o seguinte, eu não posso fazer nada porque eu não estou lá dentro. Aí ele entra lá dentro e fala assim, eu não consigo fazer nada porque eu sou sozinho. Eu sou um cara no meio de 34. Só que ele não muda nada, mas a vida dele em 4 anos mudou. A vida da cidade não mudou. Não muda. Então, aí nós montamos o projeto do Instituto Recicla Cidadão, que é uma coisa que eu muito me orgulho, porque além de você ter um sonho e ter um objetivo, você conseguir tirar isso do papel e pôr em prática e mudar a vida das pessoas, você conseguir trazer gente para te ajudar, é difícil. Nós estamos falando de uma cooperativa? Não, é um instituto, é uma organização não governamental. E por incrível que pareça, fazendo um trabalho há 8 anos na cidade, até hoje não aprovaram a minha utilidade pública na Câmara Municipal. Mas, então, isso é uma coisa muito difícil. Então, doutor Panega, eu estou certo do que eu falei, o que é certo para alguns aqui é errado e o que é errado fica certo. É mais ou menos isso? Muito certo. E a gente tem que começar a fazer um enfrentamento de algumas questões. Ninguém está falando que administrar uma cidade com o tamanho da nossa é muito fácil. Ninguém está falando em modificar a vida das pessoas é uma coisa muito fácil. Mas o difícil também é uma pessoa que acorda às 6 horas da manhã e não tem um ônibus de qualidade. Uma mãe de família que vai trabalhar tem 2 jornadas, não tem uma creche para pôr no filho. Então eu acho que a gente tem que começar a fazer alguns enfrentamentos. Se você me permite, eu vou discordar, não é difícil tomar conta da cidade. Difícil é você gerir uma receita hoje aproximadamente, que esse ano duvido que arrecade 4 bilhões de reais, pelas inúmeras perdas do comércio que está indo embora, senão vamos entrar nesse assunto também. Mas se uma pessoa tiver bom senso, tiver um espírito, não precisa chegar altruísmo, não precisa chegar no altruísmo, não precisa chegar lá. De decência, de honestidade, fica fácil. Primeiro que ele está mexendo com dinheiro que não é dele. Lógico. Você está entendendo? Então se a pessoa for, primeiro você está aqui, a minha missão aqui é para poder administrar a cidade e melhorar a vida dessas pessoas. Trabalhar para as pessoas. O que eu não entendo é o seguinte, a vaidade supera a visão social dos políticos. Porque nessa campanha aqui, o senhor é testemunha disso, já participou de várias campanhas em Guarulhos, vai ser uma das campanhas mais caras da história de Guarulhos. E mais curtas, e mais difíceis. E mais curtas e mais caras. Eu não entendo por que um candidato, eu gostaria que algum deles vai gastar em torno, estão falando aí para ficar extraoficial, em torno de 10 a 15 milhões. Mentira.
essa cifra pode chegar a 30 milhões de reais. Pode chegar, uma campanha para prefeito da cidade de Guarulhos, pode chegar a 30 milhões de reais. Eu mudo o meu nome, porque nenhum declaro que ganhas, não declaro que ganha. Caixa 2, Ministério Público sabe disso, Tribunal Superior Eleitoral sabe disso, todo mundo sabe disso. Tem Caixa 2 na campanha política até hoje e não se faz política nesse país sem Caixa 2. Vão gastar acima de 15 milhões, isso é fato, e pode chegar a 30. Por que? Aí eu estava calculando. Vamos lá. Conta de... Eu sou bobinho, tá? Gastei 15 milhões para eu me eleger prefeito da cidade. Qual é o meu salário? Quanto ganha o prefeito hoje? 15 mil reais. 15 mil reais. Não sei Multiplica por exatamente. 4 anos. Essa conta não existe, né? Por que eu vou gastar tanto dinheiro assim? Meu, se eu quero melhorar a vida do povo, não é por aí. Não, eu vou além. A conta está errada, Mas eu vou além. Paneque. Eu vou além. Todo mundo, todo trabalhador, ele almeja a ganhar um dinheiro e conseguir ser dono do seu próprio negócio. Por quê? Porque quer ser dono do seu nariz. Como uma pessoa gasta essa cifra para trabalhar para os outros? Porque o vereador, o prefeito, o governador, o deputado é funcionário da população. Ele é empregado da população. E ele não é. Então, o que eu fico... eu passei por Hoje duas é o algoz eleições... da população, né? Eu fico muito confortável com isso, porque eu fiz a boa política. Boa política. As duas eleições que nós participamos, nós fomos casa a casa, com um bom propósito, mostrando um trabalho que existia e que a nossa capacidade. Muitas pessoas falam, pô, Paneque, você é bobo. Você não vai chegar, eu tive 1.500 votos, mas eu respeito esses 1.500 votos que me avalizaram assumir uma cadeira na Câmara Municipal, porque eu fiz a boa política e, além de tudo, essas pessoas acreditaram no trabalho. Elas acordaram de manhã, não movidas por alguma benesse ou por algum favor. Elas foram lá porque elas quiseram uma cidade melhor, elas acreditaram Num projeto. num projeto. E aí eu jogo a responsabilidade na população. Você que está me assistindo, você sabe mais do que eu, todas as mazelas da cidade, as dificuldades do dia a dia. Então você, é o único momento que as pessoas escutam você. Você vai procurar um emprego, eles te perguntam a sua qualificação, se o seu nome é bom, a sua experiência anterior. Por que você não pergunta a essa pessoa que está te pedindo o seu voto, que vai poder mudar a vida de você, do seu filho, vai melhorar o transporte na porta da sua casa, uma creche de qualidade, um posto de saúde que funciona? Por que você não pergunta o que ele sabe fazer, o que ele vai fazer e qual que é o bom propósito dele? Por quê? O povo começa agora a também pegar essa responsabilidade, que é essa coisa maravilhosa que é a democracia. Porque a gente também não pode também macular as pessoas que têm a mobilização. O errado é o que não se mobiliza. Exatamente. O que eu falo isso para a nossa classe empreendedora, Vandalismo empresarial. não, mas mobilização Não, já é justo. mobilização. Não, Mobilização isso é uma aí coisa. são pessoas que querem se infiltrar para descaracterizar o negócio. Isso aí é manobra de Então, alguns só para que completar, não querem dar cada segmento credibilidade. tem que se... nós estamos hoje no sindicato. O sindicato hoje, ele é uma parcela da população que tem a mobilização. Porque o empresariado hoje, o comerciante, tem essa mácula de se não mobilizar, de se posicionar. Você tem que ser ouvido. Então, eu acho que a sociedade tem que começar a ter a maturidade de respeitar esse processo eleitoral e, repito mais para você, eu acredito que é inviável, 45 dias, a pessoa descarregar um volume de dinheiro desse. Em 45 dias você não consegue descarregar. Uma pessoa que não... Então, não consegue descarregar. O cara tem que ter uma malha para fazer. Essa cidade é muito grande, nós não temos televisão. A nossa campanha é difícil, a gente tem que brigar por uma televisão aqui da cidade. Aí que tá, nós temos, mas politicamente não é viável ter televisão. Mas não tem. Mas não tem. Algumas entidades têm que levantar essa bandeira, porque isso é um benefício, cria renda para nós e dá visibilidade para nós. Nós temos uma emissora de rádio na cidade, que é grande, que é a 104,1. Temos o canal 58. E onde está o canal 58? Está na Timóteo Penteado. Que programação tem essa? Só que tem um grande detalhe, comercialmente ela não sobrevive. Não, mas eu acho que as entidades estão aí. Mas a prefeitura hoje tem um budget, um orçamento de publicidade que pode gastar com o Record, pode gastar com a Globo. Por que não prestigia um veículo de comunicação da cidade? Até porque isso vai ser uma bandeira da associação comercial de sinalizar para as outras entidades, de fortalecer a mídia da cidade, para que ela não fique refém do poder público. Porque o que você falou é muito... a grande parcela da mídia, ela bate para poder ser amenizada. Que ela bate Ela bate a Globo estava falando só mazela da nossa cidade.
Ela chega lá, faz 2, 3 inserções milionárias da cidade 3 e milhões, no dia 3 seguinte... milhões e meio de reais. mas é difícil isso porque a população está assistindo. Ela vê lá o Lago dos Patos, uma maravilha, e depois de 3 dias ele vê tudo alagado. Não mostra. Então, e a Globo não fala nada. Então, isso, às vezes, quem critica é que quer o bem. O contraditório faz você crescer. O difícil é aquele que está batendo nas suas costas e está falando que está tudo certo e está te levando para o buraco. É impossível você sair na rua e você não vê a condição que está hoje a cidade e que está o país que foi levado a essa política assistencialista. Você está entendendo? Nós somos hoje à frente de uma entidade empresarial que estamos vendo nitidamente o reflexo dessa crise. Nós vamos entrar nesse assunto porque eu vejo também na cidade, Panek, e nós vamos entrar mais profundamente na Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, as entidades, elas estão assim, uma aqui, outra aqui. Eu não vejo a união, eu não vejo esse bloco de força, eu não vejo uma liderança para ir às ruas, eu vejo cada uma no seu canto criticando ou jogando pedra ou recebendo pedrada. Mas eu não vejo essa união para um bem comum. Mas sabe por que isso? Porque nós começamos a nos politizar. As nossas entidades, lá atrás, estavam unidas, elas estavam bem coesas, só que às vezes o poder público vai coabitando as coisas isoladas para perder força. E às vezes as pessoas não entendem isso. Às vezes o poder público vem e começa a coapitar uma entidade ou outra de uma forma diferenciada para tirar a unidade. E que as entidades... Eu fico muito à vontade, porque a nossa entidade não existe, não depende do dinheiro público. É uma entidade que não é compulsória como o sindicato. A pessoa vai porque acredita que nós vamos entregar um valor a ela. Você está entendendo? É uma entidade que participou do desenvolvimento da cidade e da política da cidade. Você acompanha desde a gestão do Luiz Roberto Mesquita. Nós participamos ativamente da política da cidade e a gente tem que fazer, e nós não vamos nos omitir do nosso protagonismo. Vamos criar uma musculatura, o que vai ser possibilitado pelas gestões passadas, e vamos criar um ambiente que o empresário, a parcela que gera recurso, a parcela que tem expertise, que fica com a barriga no balcão, que gera renda, que paga o imposto, também se ouvir onde esse dinheiro vai ser gasto. Isso é importante. Nós estamos encerrando o primeiro bloco aqui, porque vai muito rápido. Você é muito agradável. Não é você que... Não, eu não comecei. É muito rápido. Só para fechar esse bloco, rapidamente, na pincelada. Você não tem como você vive a política de Guarulhos, você tem a política no seu sangue, você assumiu como vereador na cidade, e hoje a classe política ela está demonizada pela população, ela está desacreditada pela população, e muitos pensam hoje, faz campanha, o que eu peço que não façam isso para anular o voto ou votar em branco. Não façam isso. Não façam. É um tiro no pé que vocês estão dando. Não é voto, isso não é protesto. Protesto é você na rua e fazer ser ouvido. Protesto é outra coisa. Como político que você é, porque não existe ex-vereador. Vereador, sempre vereador. Nossa. Você anda de cabeça erguida na cidade como político? Eu ando. Eu ando e tenho muito orgulho da minha trajetória política. Da forma que eu faço política. Não é que eu fiz, que eu faço política. Porque até hoje eu tenho um trabalho dentro da minha cidade, é um trabalho que é difícil, é um trabalho que não foi substituído por ninguém. Um processo de política pública não foi substituído por ninguém. Eu sei que é muito difícil, mas eu acredito com um bom propósito e com o tempo as pessoas vão começar a olhar e ter um olho crítico. E eu só colaborar o que você fala, não anule seu voto. Porque quem prega isso são as pessoas que se mobilizam. Porque tem pessoas, uma parcela da população, 1/3 da nossa população, ela é bem mobilizada. E quando se faz uma campanha de você anular, não faça o seu voto, você está prestigiando essas pessoas que são bem mobilizadas. E essas não vão anular o voto. E são capazes de ficarem no poder mais alguns anos. Então, o homem é um homem por um ser político. A política é o maior transformador social. O que você tem que fazer é colocar as pessoas no lugar certo. Ninguém vai operar com um médico que não sabe onde é o coração e nem o estômago. Então comecem a dar valor a isso, pesquisem.
E tem gente boa, tem gente com bom propósito. É só perguntar pro Google. Não, tem gente com bom propósito, é isso mesmo. Pergunta pro Google. E tem muita gente que também desistiu porque se achou bobo. Você vê com uma campanha eleitoral, você vai casa a casa, você faz um trabalho, chega um cara lá, do nada faz 10 adesivos, 50 festas, fala que é bonitinho. Deixa 60 conto por cada voto. Você não fala, mas eu falo. Deixa 60 continhos por cada voto eleito. Mas tá difícil. Nós vamos pro intervalo comercial agora. Nós conversamos até esse momento com o cidadão, o empresário e o político, o Dr. William Panek. No próximo bloco nós vamos conversar com o empresário Panek e vamos conversar com o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos. Voz Trabalhador volta em 1 minuto. in the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and you're cold in the sweater and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you it's above evermore. But you hand it to that rat-a-tat at the window. At the window. See how love flies out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound. Money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Now you get it, work it about it, makes the world go round. O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos conta com uma grande estrutura de lazer e essa rede ficará ainda maior e melhor. Com o Hotel dos Metalúrgicos que está sendo construído na Praia Grande, a 50 metros da praia. Com um projeto moderno e arrojado, o hotel da categoria terá todos os equipamentos para o lazer de qualidade que você e sua família merecem. O sindicato trabalha para que o metalúrgico tenha mais qualidade de vida. Você merece. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede própria, são 7 andares repletos de serviços à categoria.
Clube de Campo. Fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional, ao lado da nossa sede, no centro. Ginásio poliesportivo no Clube de Campo, palco consagrado de grandes eventos. Parque aquático no clube, excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos, força viva em prol do progresso de Guarulhos e região. Estamos de volta com o programa Voz do Trabalhador, hoje recebendo aqui o empresário, o advogado e o vereador, Dr. William Panek. Agora vamos falar com o presidente. Pô, como é que ele consegue tempo para fazer filho em casa? Eu não sei, velho. Nasceu sexta-feira o menino dele. Nasceu sexta-feira. Ainda consegue fazer menino. E bonito, parabéns, viu? Parabéns. Ó, agora vamos falar com o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos. Já discutimos com ele sobre política. Não adianta que vai voltar em política, porque tudo começa em política, vive em política e termina na política. Não tem como o ser humano viver sem a política. Entendam isso. Presidente William Panek, você assumiu agora uma entidade, uma das mais antigas da nossa cidade, que já participou de vários momentos políticos na cidade e alguns deles foi decisiva nas suas finalizações políticas. E hoje se posicionou, até então, como presidente anterior, Jorge Tayá, se posicionou contrário às ações do governo municipal de Guarulhos, até ele estando à frente de algumas manifestações nas cidades. Como você assume hoje essa entidade? Em que situação ela se encontra hoje? E qual o posicionamento político que essa nova presidência, que o senhor acaba de assumir no dia 4 último, vai adotar daqui para frente? Hoje a minha posse e até a minha gestão fica bem confortável. Eu estou sucedendo uma série de gestões com êxito, né? Então, a nossa entidade é uma entidade superavitária, é uma entidade hoje que conta com 1.700 associados ativos. Chegamos a ter aí 2.800 associados. A gente tem um critério que a pessoa não use 2, 3 meses, a gente tira ele do quadro, né? Mas nós temos cadastrado mais de 2.800 associados. Mas ativos, 1.700 associados. É uma entidade, como você falou, protagonista em muitos momentos da política da nossa cidade. Só completando, fizemos a oposição e faremos a oposição só da coisa errada. Da coisa que não é do bem comum, da falta de respeito com o dinheiro público ou de algum abuso do poder público que interfira no ambiente econômico da cidade e na vida das pessoas. Essas bandeiras que você falou do IPTU é uma coisa que foi recorrente aqui na cidade, que todo mundo achou que foi uma coisa abusiva. Foi um acúmulo foi um represamento desse reajuste por vários anos, por causa de uma questão política, e de uma hora para outra foi descarregado esse reajuste nas costas de uma forma covarde, de uma forma até covarde. Errada, né? Então, eu fico muito tranquilo e consigo, como você está me questionando, separar muito bem os papéis. Lógico que um presidente de uma entidade com a força e com a pujança da associação comercial, ele tem uma visibilidade normal, ele vai ter uma visibilidade diferenciada e vai ser questionado em alguns pontos importantes, alguns questionamentos importantes da cidade. Mas o meu posicionamento político e a minha história política eu já tenho na minha vida que eu construí com o meu projeto, com a minha biografia ambiental. Agora, a associação comercial não vai se privar de nenhuma luta que for em benefício da comunidade, da sociedade e do empresariado, para criar um ambiente muito mais pujante que ele consiga desenvolver, porque é ele que gera riqueza, é ele que tem a expertise da barriga no balcão, como eu falei no primeiro bloco,
para que ele que gere a riqueza para que consiga transformar a cidade. Por que ele gera essa riqueza? Por que ele tem essa expertise? E por que ele não é chamado para participar onde vai ser gasto esse dinheiro? Se a população já tem um orçamento público, um orçamento participativo, que ela é chamada para falar onde vai ser a creche, onde vai ser o posto de saúde, onde vai ser a escola, por que o empresário não é chamado ou não pode participar das decisões da administração para ver onde vai crescer a cidade, qual que é a malha viária que tem que ser, a gente pode aumentar, né? Criar um ambiente logístico e potencializar esse ambiente logístico que nós temos para a gente trazer mais indústrias, mais empresas. Você está falando é verdade, doutor Paneco. Vocês são chamados em momentos decisivos políticos na cidade. Não é? Vamos uma campanha política. Vocês são chamados para decidir a política. Mas para decidir o destino da cidade, não somos chamados. Os projetos da cidade, vocês não são chamados. E falo mais, e tem alguma parcela da nossa categoria que fica com vergonha. Fica com melindre. Nós somos subjugados a isso. É impossível. Toda a parcela da população tem que ter a mobilização, como eu falei no primeiro bloco. E a associação comercial, o empresariado, o industrial, ele tem que se mobilizar. Ele tem que se mobilizar proativamente. A gente tem que entender que a gente tem que questionar aquela coisa errada, a gente tem que potencializar a boa ação, que às vezes política pública com resultado é política pública de longo prazo. Então a gente tem que também desmistificar, e isso eu estou muito à vontade, muitas ações que eu vou fazer na gestão da associação comercial, quem vai cortar a faixa não serei eu, mas ficarei feliz de conduzir um processo. Hoje o político ele faz qualquer política pública ou qualquer obra pensando no período que ele vai cortar a faixa. Isso é ruim. Ele ganha eleição pensando já na reeleição. Então é uma coisa difícil. Então hoje a gente está num cenário de crise, é um cenário difícil. Eu acho que o associativismo é uma forma de enfrentar isso. E a associação comercial está criando produtos e serviços para que esse comerciante ele se sinta confortável e representado. Ele tem a voz também. Quando aconteceu o negócio do IPTU ou um abuso de uma fiscalização de licença de funcionamento, que é absurda, porque o cara para tirar uma licença de funcionamento da cidade faz uma premiação. Vocês não se omitiram nesse momento. Não dá. A gente está aqui para representar o associado. E uma categoria forte, com volume, ela tem muito mais voz, você sabe disso. Sem dúvida alguma. Agora, doutor Paneco, eu vi épocas anteriores, a Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, no final de ano fazia campanhas maravilhosas, incentivando o comércio e o consumo na cidade. Eu vi que esse ano que passou foi bem modesta, quase que inexpressiva essa campanha. Quais foram os números que fechou 2015, se o senhor puder nos fornecer, e a expectativa para 2016? O mercado é um mercado de retração. A gente tem que ser uma gestão com serenidade. Você vê que até o poder público, ele deu uma... Recolheu e até... Puxou o freio de mão. A gente tem que acertar que foi até o momento correto de fazer isso. É lógico que essa distância que ocorreu entre o poder público e a associação comercial, e não pela associação comercial, isso não foi pela associação comercial, porque o bom administrador é aquele que aceita o elogio e a crítica. Então, se eu sou só seu parceiro quando eu te elogio e eu não posso te criticar, então essa relação está equivocada. Crítica nunca é destrutiva. Nunca é destrutiva. É um e sinal eu acho de que a alerta, gente poderia ter... eu acredito que nós poderíamos ter potencializado e diminuído, porque quando você soma esforços, a gente consegue fazer alguma coisa além. Os números são difíceis, a economia teve uma retração violenta, o número de desemprego no nosso setor do comerciante, dados da gente, foram quase 900 postos de trabalho que nós perdemos. O cenário, o noticiário fala aí de uma inflação de 12% ao ano, e hoje já não tem mais esse número, né? Porque antigamente o governo falava, eles falam em 8, 9, em 5, tudo, mas o povo ainda está comendo, o povo está comprando. Hoje a inflação quem está sentindo é a senhora, dona de casa. Hoje é o trabalhador que está sentindo. Então não é mais o número do especialista. Ontem ficou para espaguete, ele estava tirando aquela etiquetinha de papelzinho assim, já colocando outra. Não tem aquelas maquininhas mais. Eu acho que você me falou, agora você relembrou. Eu que passei num ambiente em um país que não tinha moeda, um país que não tem uma moeda, não tem um hino nacional, não tem uma bandeira, não é uma nação. A gente corria atrás do remarcador, antes de pegar a latinha para rebotar o preço, a gente tinha que tomar da mão do cara, você lembra disso? E eu peço que essa geração não viva isso. Não viva isso. Não entenda o que é uma moeda carimbada, porque o dinheiro que hoje você tem aí, essas notas que você tem a 10,
há 20 anos, essas notas antigamente eram carimbadas. O Era o carimbo. o cara põe um carimbo, quadrado, cruzado novo, cruzado velho. Era então, carimbado. sabe, nós tivemos vários ganhos, a lei de responsabilidade fiscal, sabe, que conseguiu coordenar e conseguiu alicerçar uma nação correta, uma nação que poderia se desenvolver. Nós temos uma pujança de território, recurso natural violento. Ó, é impossível que nós começamos a perder. Ficar de joelhos pro Guarulhos, mundo, né, cara? Guarulhos perdeu a... Nós somos o segundo PIB. do estado, caímos já para oitava economia do estado. 13º. 12º até novembro. Mas é triste isso. Ninguém Já quer caiu ver. mais ainda? Eu duvido que um cidadão que mora aqui, um comerciante, uma pessoa que vive a cidade, fica feliz. Isso não está falando para criticar o governo, está falando para alertar, para mostrar que errou, que a condução foi errada, a política foi equivocada. Sabe o que aconteceu? É como um herdeiro que pega a herança do pai, ele vai fazendo festa até acabar a herança. Quando acabou a herança, fazer o quê? Não dá mais. Você entendeu? Então vamos ver daqui para frente. Essa eleição, essas eleições, o povo e a sociedade, ela tem que começar a pegar a responsabilidade. E as entidades também. As entidades hoje vão ter que fazer um trabalho herculano para conseguir ajudar os seus associados, porque a entidade ela nasce para isso. A associação comercial está fazendo um esforço herculano para criar serviços, para entregar valor, como linhas de microcrédito, como clubes de convênio, para levar para o empresário, que hoje é associado da associação comercial, aquela ideia que não é só aquela consulta de cheque que ele fazia ou aquela capacitação do funcionário. Hoje um colaborador dele, por ele ser associado, ele está ganhando um desconto numa universidade. Então ele tem 2, 3 colaboradores que estão lá numa faculdade, aí ele vê o seguinte, poxa, paga R$900, está tendo um desconto de 30%, são R$300. 2 funcionários são 600. Puxa, ele conseguiria hoje acrescentar isso no salário? Não. Mas por ele ser associado, o colaborador está dando um benefício e indiretamente está beneficiando ele. Então a gente está criando produto, está criando musculatura para não ficar dependente do poder público como nunca fomos, para ter essa isenção, para criticar e sinalizar aonde a cidade tem que ir. É impossível uma cidade que são cortada por 3 rodovias e hoje pela 4ª, porque o Rodoanel está passando aqui, tem o maior aeroporto da América Latina. América Latina. Certo? E não ser um celeiro de indústria. Só na cidade industrial comigo nós temos 700 indústrias. Em atividade hoje. Sabe o que é isso? Fora os que já foram embora. Não, mas... Em atividade. Agora, se você entrar em Cumbica, a pessoa que vive o ramo empresarial, industrial, corporativo, hoje nós temos certificação ISO, tudo. Às vezes, dentro da empresa do cara é primeiro mundo, ele sai e é esgoto céu aberto. Esgoto a céu aberto. Ele não tem como escoar a produção dele. Para comportar essa Aí nós empresa. vamos exigir também, a gente tem que exigir isso do poder público, de criar uma estrutura de primeiro mundo, com escoamento de produção, com uma carga tributada mais razoável, você está vendo? Com uma desburocratização da máquina pública, o empresário tem que ser facilitado. Criar Nós um temos trevo, 20 mil... um trevo na cidade já ajudar para fazer a logística. Lógico que é a logística. Para quê? Péssimo Para aqui. depois exigir que o empresário também reverta isso para o seu colaborador, pagando um salário também de primeiro mundo. Então, às vezes, a gente tem que começar a entender que isso é uma correlação de forças. A gente tem que olhar 360 graus. E a associação comercial, sem desviar a sua função, que é representar o associado, entregar valor ao comerciante dessa cidade. Você que é comerciante, você vai ter a oportunidade de ter um representante aí no seu comércio, que nós vamos intensificar isso, porque nós queremos fortalecer ainda mais o associativo na cidade e a associação comercial, mostrando as vantagens que nós temos. Porque fortalecendo a nossa entidade, nós vamos ter muito mais voz no poder público e a gente vai conseguir preservar o ambiente econômico que gera o recurso dessa cidade. O maior distribuição, acho que uma das maiores contribuições sociais que a gente pode ter é o cara pagar em dia o salário do cara, o cara conseguir pagar as contas dele, entendeu? Ter um ambiente de trabalho saudável, sabe? Então, eu acho que a gente tem que contribuir dessa parte para a administração. É assim que se tem que olhar a cidade e olhar aqueles nossos auxiliares. Também fala assim, pô, mas o pessoal é patrão, tal, um programa de sindicato, trazendo a classe patronal. Mas, gente,
eles que geram os empregos para todos os trabalhadores. E como o sindicato, a categoria sindical, também não é ouvida nas decisões políticas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. São os que realmente fazem esse país, que faz a cidade e o país andar. É o trabalhador e o empresário. Essas são as nossas forças desse país e da nossa cidade. E que nunca são ouvidos no momento de decisão em nossa cidade. Isso que precisa mudar um pouco. Isso precisa ser olhado com mais atenção. O empresariado de Guarulhos e a classe trabalhadora de Guarulhos nunca são chamadas em momentos de decisão em nossa cidade. Estou errado? Você está certo. E a gente também tem que começar a desmistificar. Achar que são algozes, os empresários são algozes. Imagina, hoje a visão do empresariado é o socioambiental. Não é só desenvolver a sua empresa, mas também que essa riqueza que é desenvolvida na sua empresa irradia ao redor, ao seu entorno. E hoje as entidades de classe demonstram muito isso. Sabe, se preocupando com o entorno. E entenda o poder público que cada vez mais um empresariado forte, uma classe produtiva forte, ela consegue entregar valor para esse trabalhador e ele começa a não usar muito o serviço público. Porque o cara tem um plano de saúde, ele não precisa ir no SUS. Você está entendendo? Ele está com uma qualidade de vida melhor, ele tem um carrinho dele, ele não precisa usar o transporte coletivo. Ah, nós temos que incentivar o transporte coletivo, desde que nós temos estrutura para possibilitar Então não vamos com essa demagogia, vamos criar bolsões de residência perto de malhas viárias que são atendidas pelo transporte público. A cidade tem que ser planejada, e esse planejamento não vai ser daqui 4 anos, tem que ser daqui 8, 15, 16 Talvez nem ou eu veja 20 isso. anos. Mas temos que começar. Tem que começar agora. E temos que começar a mudar a cultura. Primeiro, o eleitor. Valorizar o seu voto e pesquisar e qualificar o seu voto. Segundo, o político. Ir lá com a intenção de trabalhar para as pessoas. Cargo público, ninguém pede para você ir lá. Então não reclama se você ganha pouco ou não. Então você tem que ir lá se servir. Bom. Então eu acho que a gente tem que começar a evoluir e fazer o questionamento sério. Porque a crise está aí e esse modelo não deu certo. Como o doutor Panek disse, talvez não estaremos aqui para cortar a faixa inaugural do que é necessário fazer em nossa cidade. Mas precisamos começar imediatamente a criar condições para isso. Voltamos em 1 minuto com o programa Voz do Trabalhador. O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos conta com uma grande estrutura de lazer e essa rede ficará ainda maior e melhor. Com o Hotel dos Metalúrgicos que está sendo construído na Praia Grande, a 50 metros da praia. Com um projeto moderno e arrojado, o hotel da categoria terá todos os equipamentos para o lazer de qualidade que você e sua família merecem. O sindicato trabalha para que o metalúrgico tenha mais qualidade de vida. Você merece. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede própria, são 7 andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional, ao lado da nossa sede, no centro. Ginásio poliesportivo no Clube de Campo, palco consagrado de grandes eventos. Parque aquático no clube, excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos, força viva em prol do progresso de Guarulhos e região. De volta com o programa Voz do Trabalhador, entrevistando o doutor William Panek, que é empresário, vereador e também atual presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, impostado no último dia 4 de janeiro. A data está correta, não está correta? Correto. Tá, mas eu não vi falar em comemoração e tal, um drinkzinho, um abraço, os amigos, ou seja, oficialmente a sociedade participar da tua posse ainda não foi feita. Quando será? Até para a gente dar uma direção da nossa gestão, a gente pensou primeiro em trabalhar. Vamos trabalhar e essa gestão, na gestão passada, ela acertou... Primeira obrigação, depois da diversão, mais ou menos assim. Que farra todo mundo faz, eu quero ver trabalhar. É. Mas é lógico que nós temos que comemorar que isso, na verdade, é um momento único, né?
e a gente marcou e achou por bem fazer essa comemoração com toda a solenidade que ela exige, para o final de fevereiro, no começo de março, aonde a gente já teria se ambientado dentro da entidade, formado a nossa diretoria, constituída a nossa diretoria, que é um processo difícil, não é um processo fácil, porque você tem que locar as pessoas que querem se doar para a cidade e que tenham efetivamente uma função lá, né? E a gente fez esse processo. Esse ano civil foi ajustado, porque antigamente era no meio do ano, então ficava até fácil de fazer uma solenidade, entregar para os ex-diretores no final do ano, da gestão do Jorge. Então, oficialmente, na virada do ano, eu já estou empossado, né, oficialmente. Então, a gente pegou esses primeiros 30 dias, aí nós estamos pegando esses primeiros 30 dias, 60 dias, para se inteirar da rotina da instituição, que tem um corpo técnico já, é uma entidade que tem 40 colaboradores, nós temos uma sede própria, uma entidade que já tem um KNAI grande, né, já tem um portfólio grande de serviço. Então, a gente tem que vir para potencializar isso, criar musculatura. Então, o desafio é grande. Então, a gente está formando a nossa diretoria e vamos fazer essa festa, que eu conto com a sua presença aqui, de todos os seus colaboradores, nesse final de fevereiro e começo de março. Vai vamos ter fazer a uma fita publicidade? VIP? Vai ter a fita Para você, não precisa nem de Aí, fita VIP. Né? Entendeu, diretor? Certo? Então, mas o ambiente primeiro agora é de trabalho mesmo, e a gente, o momento econômico a gente fala, você muito acertadamente chama essa atenção, que está difícil. Tá Tem muito muito difícil. empresário que não está conseguindo acertar suas contas. O empresário hoje que não passa uma dificuldade não é empresário. Porque fazer com dinheiro é fácil. Eu quero ver você fazer sem dinheiro. E hoje o presidente está fazendo isso. O Ginijano já tem, né? Fazer com dinheiro é mole. Eu quero fazer duro. Fazer duro é difícil. Então, hoje a gente está muito centrado e ciente e pegando alguns pilares, né? Quem faz tudo, quem quer fazer tudo, não faz nada. Então, eu estou focando em alguns pilares da administração e vamos fazer o nosso plano estratégico e vamos para cima. Nós temos um 2016 aí meio complicado. Nós temos aí agora Olimpíadas. o Carnaval, nós temos um momento político, eleições, né? Não, Olimpíadas primeiro. E nós temos Olimpíadas e, na sequência, eleições. Ou seja, é um ano bem complicado, apesar de toda a crise, bem complicado. O senhor está assumindo agora, o senhor conhece muito bem a Associação Empresarial Comercial Empresarial de Guarulhos há vários anos. Qual a sua estratégia para passar por essa turbulência, que esse ano vai ter ondas aí gigantes, não vai ter marolas, não vai ter tsunamis esse ano? E qual será a marca da sua gestão frente à Associação Comercial Empresarial de Guarulhos? A fórmula é o feijão com arroz. É o que o português faz no balcão, é débito e crédito. Gastar menos do que se arrecada. E hoje o grande desafio é entregar valor para o associado. Quando ele se associar à nossa ACE, a nossa Associação Comercial, ele entender que ele está fazendo parte de um grupo, como eu falei, que tem voz e que está entregando o benefício para ele. Uma capacitação do funcionário, um benefício na nossa rede de desconto, um acesso ao microcrédito diferenciado. A gente está elaborando uma bandeira de cartão de crédito da Associação Comercial. Enfim, fazer um produto que diminua o impacto da crise para ele. A Associação Comercial, ela tem que ser um facilitador, né? Então, a gente vai tentar, e como nós estamos construindo isso com o nosso corpo, soluções para que ele seja menos impactado, porque a crise é grande, a crise é grave. E a marca da nossa gestão, primeiro de tudo, é de recolocar a associação nessas posições assertivas e também de contribuir da onde vai a nossa riqueza na nossa cidade. A gente tem que ter uma voz dentro da administração pública. A gente tem que ser ouvido. É impossível hoje, como eu falei, nós gerar recurso, a gente gerar renda. E a gente não ser ouvido aonde vai ser Essa associação gasto. Tem que ser consultores, tem que ser tipo uma consultoria do que está sendo feito na cidade, né? E eu vou ser bem sincero para você, a marca se dá no decorrer do seu mandato, né, meu? Você, às vezes,
com o seu trabalho, com o reflexo do seu trabalho, você tem a sua gestão, você tem sua marca. Na política, a gente vai fazer uma analogia, o Jovino foi uma pessoa que foi conhecida, que regularizou as contas do funcionário cidade, público da exatamente. cidade. O Eloy, por mais que a gente pode divergir de alguns pontos, foi uma pessoa que evoluiu a cidade. Ele avançou em alguns pontos sociais. Isso pode falar o que quiser, mas Ele tem que evoluiu, respeitar o é Eloy. Tem lógico. que respeitar. E o Almeida, desculpa, ele vai ser marcado como o prefeito que quebrou a segunda vamos maior fazer o cidade do estado seguinte, de São Paulo. vamos- Então eu tenho que O ser, eu tenho Lula que ter... fez um bom mandato, tá de uma estrutura, mais ou menos assim. O eu Almeida nem fez a falo mesma isso. coisa. Eu tô falando que, então, o meu mandato, no decorrer dele, vai ter minha gestão, minha marca. Eu acredito que nós temos que ter um pavilhão de convenções aqui, a cidade... O aeroporto desse, com o não é rodovia possível. cortando, não tem Agora, eu vou Papaíba. fazer um pavilhão desse. A associação comercial ela pode capitanear um grupo de investidores para fazer um pavilhão de eventos, que tentaram fazer lá atrás. Você acha que eu vou cortar a faixa do pavilhão? Pode ser daqui 2 gestões, mas se eu iniciei, eu consegui dar o start, Você deu o a start, TV isso aqui 58 na nossa cidade, se nós conseguimos voltar esse patrimônio da cidade, esse meio de comunicação da cidade, essa ferramenta, Ativar, porque ela está essa capengando. ferramenta de informação para uma cidade de 1.300.000 habitantes, com 320 km². Outro dia falaram que tem 344, tenho que me atualizar. Tá mais, tá Então mais. pegaram alguma coisa. Porque o IBGE tá trabalha com Pegaram um ano e algum meio pedaço atrás. da cidade. É. Então, porque é difícil. Então, a gente tem que começar... Essa é a marca da família É, Paneca. não O dá. pior da situação sempre tem uma pitadinha de humor. Não, mas é verdade, porque hoje eu tenho que pensar no cara que está atrás do balcão, que tem Verdade. 3, 4 funcionários, sabe? Um empresário aí, um industrial que tem 300, 400 famílias atrás dele, que uma conta de luz foi aumentada em quase 60%. IPTU mais 10%. né? Mais 10% IPTU, IPTU. a oneração da folha de pagamento, a desoneração da folha de pagamento, ninguém se fala nisso. Ninguém fala. Fala só coisas emergenciais, entendeu? Só vê quando o gato tá subindo no telhado. Então, e eu refiz, aqui eu fico muito tranquilo. É difícil, é um momento econômico, a cidade está difícil, mas o gestor só melhorou. Você pega toda a fotografia dos caras, como ele entraram, como saíram, ninguém piorou. Ninguém tá com uma todo mundo rasgurinha, secretário de companhia limitada. Então, eu vou... Paneca, vamos supor, eu tenho uma empresa em Guarulhos. A minha empresa é a Angel, produtoras de áudio e vídeo. Qual é a entidade comercial ou empresarial e qual o segmento que, Serviço, que senhor, né? pode, é meu serviço, que pode fazer parte da Associação Comercial de Guarulhos? Associação Comercial e E Empresarial de Guarulhos. Desde o microempreendedor, desde o prestador de não serviço, tem uma atividade- desde o industrial, nossos braços estão abertos a todos. Quem produz gera riqueza. Quem é o lutador dessa cidade, que ele está ao lado do trabalhador. O empresário não é rival do trabalhador, está ao lado, criar uma estigma de rivalidade. Se o empresário está sadio, o bom empresário, porque em todo segmento tem um mau funcionário e tem um bom funcionário, tem o bom empresário e o mau empresário. Hoje, qualquer corporação que tem uma visão de mundo, tem a visão social e ambiental, como eu falei. Ele se desenvolve, tem qualidade de vida do trabalhador, isso fixa o trabalhador dentro da empresa. O índice, o turnover de troca de funcionário, de estabilidade, hoje aumentou muito em grandes empresas que têm essa visão, sabe, social, que ajuda a comunidade em torno, que traz benefício para o colaborador. Isso fixa a mão de obra. Você pode ver empresas, e isso a associação comercial pode ajudar o empresário, porque ela traz benefício para o funcionário dele. Às vezes ele não consegue aumentar, majorar o salário dele. Ele não consegue. Mas ele, sendo filiado, associado à associação comercial, a associação comercial consegue dar um benefício para o colaborador dele, para o funcionário dele. Então o funcionário dele pensa 2, 3 vezes antes de sair. Poxa, hoje não tivemos aumento, né? Vai ter um valor agregado, Não, né? mas eu estou fazendo minha faculdade, eu estou fazendo uma pós-graduação. Nós fizemos um convênio, isso ainda foi na gestão do Jorge, que o nosso CEO fez um trabalho em estrito senso, lá, uma capacitação em estrito senso, com o Mackenzie. Nós temos 400 empresas aqui, 400 indústrias que exportam. Hoje tem que capacitar o seu corpo, qualificação da mão de obra, até para majorar o salário. Uma entidade dessa tem uma propriedade aqui dentro, ali na Vila Rio de Janeiro. Já estamos fazendo uma aproximação para criar uma primeira turma dentro da estrutura da associação comercial. Olha que benefício. Então não é só crítica, a gente também está desenvolvendo algumas soluções.
Agora, é lógico que quando o Estado não atrapalha, já está ajudando pra caramba. Ajuda. Muito ajuda aquele que não atrapalha, já diz o velho deitado. Doutor William Paneca, eu quero agradecer a sua participação aqui, porque um empresário, advogado, ex-vereador, agora presidente. Pouco tempo, nem hein, me qualifique desse jeito. Sabe como você me qualifica? Um sobrevivente. Um cidadão dessa cidade que tenta retribuir o que ele fez. Eu tenho a minha família aqui, como você conhece, somos em 4, eu sou filho de um corretor de imóveis e uma dona de casa, que, graças a Deus, formou todos os filhos, você conhece meus irmãos. Não é fácil. Você pelo menos deu um caminho, deu a correção. Então eu estou tentando, isso às vezes ofende muita gente, porque às vezes o cara está tentando fazer o negócio dele lá não está certo, e alguma pessoa está ainda tentando fazer a lição de casa e está se doando para as pessoas. E tem várias pessoas que estão se doando para a cidade. Várias pessoas. E eu conheci várias pessoas que tentaram fazer isso e desistiram e ficaram no seu quadrado. Falaram assim, não dá, porque desanimaram. E a ideia é trazer essas pessoas de bem que tentam, entendam que nós temos que mudar a nossa realidade. Quem se omite do processo deixa pessoas desqualificadas, desabilitadas de estar dentro do processo. E quem não participar não pode reclamar. Então, vamos se mobilizar, cada um no seu segmento, porque dessa forma a gente vai mostrar representatividade e a gente vai ter condições de ter voz para a gente conseguir ajudar a melhorar a nossa cidade. É onde nós criamos nossos filhos, onde a gente vive nosso recurso, onde a gente tem que gastar o nosso dinheiro e é onde a gente tem que fazer ela crescer. Cada vez mais. Abençoado. Doutor William Paneca, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Espero receber outra oportunidade no nosso programa Voz do Trabalhador. Obrigado mesmo de coração. Obrigado. O Voz do Trabalhador entrevistou hoje o atual presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, doutor William Paneca. O Voz do Trabalhador volta no próximo final de semana. A todos, muito obrigado pelo carinho, bom final de semana e não importa a situação que você esteja vivendo, nunca perca a sua fé. Até lá. O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos conta com uma grande estrutura de lazer e essa rede ficará ainda maior e melhor. Com o Hotel dos Metalúrgicos que está sendo construído na Praia Grande, a 50 metros da praia. Com um projeto moderno e arrojado, o hotel da categoria terá todos os equipamentos para o lazer de qualidade que você e sua família merecem. O sindicato trabalha para que o metalúrgico tenha mais qualidade de vida. Você merece. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede própria, são 7 andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional, ao lado da nossa sede, no centro. Ginásio poliesportivo no Clube de Campo, palco consagrado de grandes eventos. Parque aquático no clube, excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos, força viva em prol do progresso de Guarulhos e região.